Irmãos e irmãs, paz e bem. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus para seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos diante de um texto belíssimo que nos fala sobre o valor da oração. Porém, para entrar neste texto, gostaria de recitar com vocês o refrão do Salmo de hoje. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, que fala de uma oração feita e atendida por Deus. E, ao mesmo tempo, tomar como referência a primeira leitura que apresenta a oração da rainha Esther. Ela prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com as suas servas em oração. E ela reza a Deus agradecendo porque Deus é bom e ao mesmo tempo reconhece que ela mesma se expôs ao perigo e agora pede a Deus que a ajude. É curioso que a primeira leitura termina dizendo: transforma o nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. É o pedido da rainha Esther. E todos nós sabemos como essa história termina. É uma história que passa pela angústia, pela tristeza, mas ao mesmo tempo pela oração, pela confiança, pelo jejum, pela penitência, e ela encontra vitória. Bom, Deus quer que aprendamos a rezar. Isto é fato. Nem sempre nós sabemos rezar como convém, diz a palavra. O apóstolo Paulo nos diz que precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a rezar, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos conversar como Deus, com Deus, aliás, porque não conhecemos a Deus. Bom, o texto do Evangelho de hoje nos diz que devemos pedir com insistência, rezar sem desanimar. Os verbos são pedir, procurar e bater. Pedir, que expressa uma necessidade, procurar, que expressa também uma precisão. Perdi algo, estou à procura de encontrar. E bater no sentido de esperar ajuda, bater para pedir ajuda. E ele diz: ora, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é bondade eterna, saberá dar coisas boas aos que lhe pedirem. Quem é o pai de família, disse Jesus, que dará uma pedra se um filho lhe pedir um pão? Quer dizer, pedir algo que é necessário, que é essencial para a vida. Quem de vós dará algo banal para alguém que lhe pede algo que é necessário para a vida? Ou quem dará uma coisa nociva como uma cobra a quem lhe pede um peixe para comer? Bom, o texto de hoje nos fala sobre o valor da perseverança na vida de oração. Crescer na oração, no diálogo com Deus. No início da igreja, nos primeiros séculos, a oração a Deus era feita, sobretudo, através da léxio divina. Não havia, como nós temos hoje, as orações populares, recitadas, preparadas antes, mas era sempre, ou tratava-se sempre da meditação da palavra de Deus e, a partir da meditação da palavra de Deus, a construção de um diálogo com o Senhor. A palavra de Deus que iluminava a vida e dali surgia, brotava a oração do povo de Deus. Nos primeiros séculos, o povo rezava assim. Devemos aprender a rezar. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja para a missa, chegam em cima da hora porque não conseguem chegar antes, porque
não construíram um hábito de rezar, de dialogar com Deus. Muitas vezes, quando o Santíssimo está exposto, a pessoa pensa logo que é necessário dizer muitas coisas, abrir um livro, fazer uma oração recitada, dizer muitas coisas a Deus, quando na verdade precisamos aprender a escutar a Deus. Precisamos estabelecer um diálogo com Deus que passa também pela escuta, não só por aquilo que eu tenho a pedir, a dizer, a lamentar, a rogar a Deus, mas sobretudo pela minha escuta. Por isso que os antigos aprenderam a rezar com a palavra, com a Léxio Divina, a leitura da palavra e a escuta da vontade de Deus. E, por fim, a formulação da prece que brota do coração. E Jesus termina o texto de hoje dizendo assim: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Esta é chamada regra de ouro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não se colocar no centro das atenções, né? Mas colocar o outro, cuidar do outro, prestar benevolência para com o outro, ser bondoso para com o outro, né? A verdade é que o texto de hoje, a primeira leitura, o Salmo e também o Evangelho insistem num único desejo, numa única temática, que aprendamos a rezar, que aprendamos a conversar com Deus, fazer da vida uma grande oração. À medida que o homem reza, ele vai aos poucos se rendendo à oração, ele vai tornando-se uma chama de amor para o mundo. Os antigos monges do deserto se preparavam para a missa do domingo, passando a noite do sábado em vigília, de modo que eles diziam assim: quando vier o horário da missa, meu coração já estará pronto. Conheci um grande padre, um místico, que antes da missa com a comunidade, ele era padre religioso, antes da missa com a comunidade, ele acordava cedo e rezava de 4 da manhã até as 6, para que na hora da missa já tivesse com o coração adubado, já tivesse com o coração, eu diria, um coração tranquilo para acolher a palavra, já tivesse com o coração rendido ao amor de Deus. Que a oração seja algo frequente na nossa vida, que não nos tornemos pessoas ativas demais e pouco contemplativas, não é? É preciso haver uma dosagem, um equilíbrio entre essas duas coisas. Certa vez, as religiosas de Madre Teresa de Calcutá vieram pedir para diminuir o tempo de oração. Madre, vamos rezar menos, está faltando tempo para cuidar dos doentes. E a Madre disse: se não estamos conseguindo cuidar bem dos doentes, é porque o nosso diálogo com Deus não está bom. Então, ao invés de diminuir, vamos aumentar e melhorar a qualidade da nossa oração. Que hoje seja essa a nossa prece também. Ao invés de diminuir, pensemos em aumentar o tempo e melhorar a qualidade do diálogo com Deus que nós temos vivido. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a graça de um dia feliz e que você hoje possa encontrar tempo para rezar. Procure retirar-se para algum lugar isolado, onde você possa meditar essa palavra com calma e se perguntar: o que essa palavra de Deus diz para mim hoje? Ler esse salmo com calma, a primeira leitura também, e ler o Evangelho. O que esse Evangelho tem a me dizer? Como eu tenho vivido a minha vida de oração? Como eu tenho buscado a Deus? Como tem sido o meu diálogo com Deus? Que cada um possa se perguntar sobre isso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.